Oi, oi, galera! Gi Robatini aqui, começando mais um vídeo. E pela minha cara, vocês podem ver que acabou de terminar um dos espetáculos aqui do circo. Tô maquiada, tô com os meus acessórios ainda, mas tô aqui aproveitando o mês de junho pra vir contar pra vocês a história de como eu conheci o meu namorado. Que, olha, me pediram bastante esse vídeo. Então, cá estou eu, junto com o meu dumbinho lindo, maravilhoso, que eu comprei na Disney, pra contar pra vocês essa história. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e vamos começar o vídeo. Ô, gente, é até engraçado, porque no ano passado, nessa mesma época aqui, Dia dos Namorados, eu estava solteira, né? E agora os humilhados foram exaltados, entendeu? Porque esse Dia dos Namorados, eu estou, ó, olha que minha aliança. Olha que minha aliança comprometida, meus amores, é isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que nada mais justo contar essa história pra vocês agora. Já vai fazer um ano que a gente tá junto, faz quase um ano. Então, vamos do começo, né, gente? Eu não sei nem por onde começar, porque é uma história tão grande, enfim... Calma, vamos começar do começo. Nossa história começa, acho que bem antes de tudo, do dia que a gente se conheceu, porque pra gente se conhecer, a gente teve que fazer amigos em comum, né? Então, gente, a cidade dele, a cidade da mãe dele, a cidade que ele morava há um tempo atrás, era São João da Boa Vista, interior de São Paulo. E aí, galera, em 2022, o circo que eu trabalho, que eu moro, foi pra essa cidade, foi pra São João da Boa Vista. E como eu estudava, já falei aqui algumas vezes como que funcionava na minha época de escola, né? Em cada cidade que o circo passava, eu estudava em uma escola diferente. E, né, foi da mesma forma. Eu entrei na escola que eu conheci várias pessoas, eu não conheci ele em 2022, tá, gente? Só pra situar vocês. Eu conheci várias pessoas lá, fiz muitas amizades nessa escola. Eu estudei lá no segundo ano do ensino médio. Eu fiquei mais ou menos um mês, 2 meses por aí nessa escola, fiz muitas amizades. Enfim, gente, mantive contato com todo mundo. O circo foi embora, continuei a vida, nada. E aí agora, em 2024, no ano passado, o circo resolveu voltar pra essa cidade. Aí eu já não tava mais no ensino médio, né? Eu já tinha terminado o ensino médio. Beleza, revi os meus amigos da escola, né? Da época do ensino médio e tudo mais. E aí acabou acontecendo uma coisa que quase nunca acontece, né, gente? Tava tendo um evento muito grande na cidade, que é como se fosse aqueles rodeios, sabe? Tipo, muitos shows de sertanejo, enfim. E eu não sou, vou confessar pra vocês, eu não sou muito fã de sertanejo. Não sou muito fã. E aí eu nem queria ir, gente. Eu tava bem, assim, sem vontade de ir pra esse evento, pra esse rodeio. Porém, os meus amigos iam, fazia tempo que eu não vi os meus amigos, e aí eu decidi ir, até porque em um desses dias não ia ser um dia só de sertanejo, ia ter um DJ que eu curto, que eu gosto bastante também. E aí eu falei, eu vou. E aí acabei indo. E aí, nesse dia, foi o dia que eu conheci o meu digníssimo. E aí, por que é engraçado, né, gente? A gente acabou se conhecendo por conta desses meus amigos em comum, porque olha que engraçado. Eu estudei, né, na escola que eu falei pra vocês que o circo passou, em São João da Boa Vista, em 2022, no segundo ano do ensino médio. E aí eu fui embora, beleza. No ano seguinte, no terceiro ano, ele entrou na mesma sala que eu já tinha estudado no ano passado, né, no ano anterior. Então a gente estudou na mesma sala, mas em anos diferentes, né? Eu já tinha ido embora quando ele entrou. Então isso é muito engraçado. E aí a gente tinha amizade com as mesmas pessoas. Então, quando eu fui no show encontrar umas amigas e tudo mais, ele tava lá. E aí, vou confessar pra vocês que eu tava bem desligada nesse dia, né? Eu tava bem... Eu não tava olhando muito em volta, eu queria muito ver show. Porque quando eu vou em show, eu me entrego 100% pro show. E eu fico doida, eu amo ir em show. E aí, beleza, gente. Tava lá curtindo o show. E aí, uma das minhas amigas, que também era colega dele, veio falar pra mim, o nome dele é o Paulo, né? E aí, ela veio falar pra mim que ele tinha me achado muito bonita. Você é mimada? Sim. Me apaixonei. E aí eu já fiquei, nossa, quem? Quem é, né? Já, quero saber quem é, pelo menos, e tudo mais. E aí, quando eu vi ele, também achei ele muito bonitinho, né? Achei ele bonitinho e tal. Mas eu queria que ele viesse falar comigo, eu queria que ele tomasse uma atitude, né? Porque ele tava por intermédio de amigos. E eu queria que ele viesse falar comigo, porque eu queria conhecer ele antes de, sei lá, rolar alguma coisa, não sei. Eu queria, pelo menos, conhecer ele antes, né? Mais do que justo. E vamos fazer um adendo, tá? Que depois, né, agora, depois de um tempo, ele virou pra mim, ele falou, porque eu perguntei pra ele, né, nossa, mas como você lembra da primeira vez que você me viu e tudo mais? E ele lembra
E ele falou, até muito engraçado, eu sou corintiana, ele também é corintiano, a gente torce pro mesmo time. E aí, nesse rodeio tinha, entre um show e outro, eles começavam a soltar, tipo, pedacinhos de hinos de vários times. E aí eles acabaram soltando um pedacinho do hino do Corinthians, e quando soltou o hino do Corinthians, eu comecei a gritar, eu comecei a cantar o hino do Corinthians, e essa foi a primeira vez que ele me viu cantando o hino do Corinthians. Ele fala que ali foi quando ele se interessou muito por mim, porque ele me viu cantando o hino do Corinthians, gente. Comemorar então. Enfim, gente, demorou. Nesse dia tiveram 3 shows nesse rodeio. E aí o primeiro show, ele não veio falar comigo, tava assim, por intermédio dos amigos. No segundo também não. Ele só veio falar comigo no terceiro show, mas a gente já vai chegar lá. A primeira coisa que ele falou comigo, entre um show e outro, foi ele me ofereceu um chiclete. E aí eu recusei o chiclete, porque eu realmente não queria um chiclete naquela hora. Ele ofereceu o chiclete pra todo mundo da roda, dos amigos ali. Ele ofereceu o chiclete pra todo mundo. E ele veio oferecer pra mim por último. E ele falou que aquilo lá foi só uma desculpa pra vir falar comigo. E eu ainda fui lá e recusei o chiclete do menino, tadinho. E aí ele falou que ele achou que eu não tinha interesse nele porque eu recusei o chiclete. Mas não tinha nada a ver, eu só queria conversar com ele antes. Não tinha nada a ver, eu realmente só não queria o chiclete. E aí ficou nessa, né, gente? Nisso de eu falar que eu queria que ele viesse falar comigo, e ele nervoso, e ele falava que os amigos dele ficavam empurrando ele pra ele vir falar comigo, e ele tava juntando coragem pra vir falar comigo. E até engraçado, eu vou pedir pra deixar uma foto aqui, que a gente tirou lá do grupinho todo, e eu tô na frente da foto, eu tirei a foto, eu tô na ponta da foto, e ele tá na outra ponta da foto, lá atrás. É muito engraçado, porque a gente tá cada um em uma ponta da foto. Foi o dia que a gente se conheceu, foi muito engraçado, gente. E aí, beleza, né? Passou isso aí, o primeiro, segundo show, e aí ia ter o último show da noite, que era desse DJ, que era o show principal, que era o show que eu queria muito ver. E ali tava um ambiente bem tranquilo, não tava super lotado. Então, se a gente saísse, a gente conseguia voltar pro lugar que a gente tava. E eu tava morrendo de sede, eu precisava muito de uma água. Então, eu chamei uma amiga minha, uma amiga dela que tava lá, e o namorado dela também tava lá. E a gente saiu pra ir pegar uma água. E, gente, o meu digníssimo, meu amado, foi também. Porque ele queria falar comigo e ele viu ali uma oportunidade, que eu tava saindo ali do grupão, pra ir pegar água, e ele foi atrás, gente. E ele, super vereador, tá? Tava conversando com todo mundo ali do evento, e eu já tava de olho nele, ele já tava de olho em mim, mas a gente não tinha conversado ainda, entendeu? E aí, mas eu ainda não sabia se eu queria alguma coisa ou não, porque eu queria conversar com ele primeiro, eu queria saber ali se era legal, se não era, enfim. Aí eu lembro que eu tava na fila ali pra pegar a garrafinha de água, e aí eu fiquei meio sozinha do resto do pessoal que tinha saído com a gente. E aí ele aproveitou o momento pra chegar em mim e conversar comigo. E aí ele perguntou meu nome, falou o nome dele. Foi aí que a gente se conheceu, de fato, ali por nome, né? E aí ele perguntou da onde eu era, e aí eu falei pra ele que eu era do circo. Ele não sabia, ele não me conhecia de internet nem nada. Acho que isso foi muito bom, né? Acho que isso foi muito legal, assim. E aí a gente começou a conversar. E aí a gente sabia muito pouco um do outro. Vou deixar um vídeo aqui depois, muito engraçado. E a gente sabia muito pouco um do outro, a gente começou a conversar. E desde esse primeiro momento, gente, a gente começou a conversar ali, naquela barraquinha de água. E dali foi, tipo, a gente não parou de conversar mais. Porque a gente ficou batendo um papinho ali. Depois, quando a gente voltou pro show, ele ficou do meu lado o show inteiro. E é aí que vem uma pérola, um vídeo maravilhoso, porque a gente se conhecia o quê? 30 minutos, quando eu tinha gravado esse vídeo, a gente se conhecia há meia hora. A gente sabia o quê? O nome um do outro. E ele sabia que eu morava no circo. E a gente já tava assim, entendeu? Vou pedir pro meu editor colocar aqui o vídeo da gente cantando no meio do show. Só vou pedir pra tirar o áudio, porque senão o YouTube pega minha monetização. Mas é muito engraçado esse vídeo, porque a gente já tava na maior intimidade ali. E a gente só sabia, basicamente, o nome um do outro. Gente, eu acho esse vídeo muito engraçado. Eu racho o bico quando eu vejo esse vídeo, e eu mostrei pra ele também esses tempos agora. No dia também eu tinha mandado pra ele. Mas enfim, né? A gente ficou ali um do lado do outro o show inteiro, mas a gente não tinha ficado ainda nem nada. A gente só tava curtindo o show um com o outro ali, com o pessoal junto, mas a gente tava um do ladinho do outro, batendo um papinho outro. E aí a gente começou a ter uma briga no meio do show. Começou a ter uma briga e ele me puxou pro lado dele pra, né, não machucar e nem nada. Ele me puxou. E aí, beleza. Eu já tava meio assim, né? Ai, meu Deus, ele me puxou. Eu já tava ficando mais interessada. Mas o que me fez ter interesse nele é até engraçado. A gente dá muita risada disso. Porque eu queria ver se a briga tinha acabado ou não. E eu tava, tipo, fazendo pontinha de pé e olhando pra ver se a briga ainda tava rolando. E aí ele perguntou, nossa, o que você tá olhando? A briga, porque eu queria ver se já tinha acabado, se dava pra gente voltar pro lugar que a gente tava.
E aí ele virou pra mim e ele falou a palavra mágica, gente. Ele falou, nossa, você é muito fofoqueira. O filho da senhora eu acho que tá bem envolvido com droga. O quê? Tóxico! Ali eu já estava, assim, apaixonada. Já tava assim, meu Deus, super interessada, porque até então eu não sabia ainda se eu ia ficar com ele ou se eu não ia ficar com ele, porque eu queria conhecer ele melhor. Eu tinha achado ele lindo, maravilhoso, mas eu não sabia ainda se eu ia ficar com ele ou não. E quando ele falou, me chamou de fofoqueira, gente, eu falo pra ele até hoje, foi assim, ai, me ganhou, eu quero ficar com esse menino, entendeu? E aí eu fiquei assim, uau! Só que daí, gente, eu não queria sair do show pra gente dar uns beijinhos, entendeu? Eu não queria sair ali do show. Então, eu falei, vou esperar o show acabar. E aí, a gente dá uns beijinhos. Só que, gente, foi muito engraçado, porque o show acabou. E assim que o show acabou, o meu celular, ele tava no modo avião. Eu nunca deixo o celular no modo avião quando eu vou sair, porque minha mãe tá sempre me ligando, sempre me mandando mensagem pra saber se tá tudo bem. Nesse dia, eu acabei deixando, porque eu fiquei com medo de ficar sem bateria. Gente, foi, assim, loucura, porque quando eu tirei o meu celular do modo avião, tinha tanta chamada perdida da minha mãe, tanta mensagem, minha mãe tava desesperada, ela já tinha achado que eu tinha sido sequestrada. E aí, quando eu atendi as ligações dela, porque quando eu tirei o celular do modo avião, já tinha uma ligação dela, e ele tava do meu lado, e aí eu atendi ela, e, gente, a minha mãe simplesmente já estava na porta do evento, porque ela saiu daqui do circo, foi pra porta do evento me procurar, porque ela achou que eu tinha sido sequestrada, olha que legal. E aí eu fiquei assim, né, não dava tempo ali de dar uns beijinhos, porque minha mãe já tava na porta do evento pra me buscar, gente. Já tava na porta do evento. E aí eu expliquei a situação pra ele, falei, olha, não tem como, porque minha mãe já tá aqui, minha mãe, ela é muito doida, muito super protetora. Ela achou que eu tinha sido sequestrada, porque eu não dei notícia pra ela. Não vai ter, parece até desculpa esfarrapada, né? Tadinho. Mas juro que não era. E aí, falei isso pra ele, a gente ficou muito triste, mas ele virou pra mim e ele falou, eu mereço um selinho, pelo menos. E ele merecia, gente, um selinho, pelo menos. E aí a gente deu um selinho, todo sem jeito, todo sem graça. Mas aquele selinho foi assim, no quero mais, sabe? Ficou com aquele gostinho de quero mais. E beleza, fui pra casa, ele foi embora também. E aí a gente trocou, né, Instagram e tudo mais. Não tinha pego WhatsApp nem nada, foi só Instagram mesmo. E aí, desde o primeiro momento, ele não parava de me mandar mensagem. E a gente começou a conversar bastante pelo Instagram. Só que daí, o que acontece? Ele não morava mais naquela cidade, ele tava morando em Jundiaí. Ele só tinha ido pra aquela cidade que o circo tava, que teve todo esse rolê, porque ele foi justamente pra esse rolê que ele também não ia, gente. Os amigos dele convenceram ele de última hora aí, ele não é muito de sair assim. E aí, ele decidiu ir de última hora, ainda bem que ele foi, né? Porque daí a gente conseguiu se conhecer, ter nossa historinha de amor linda, nossa comédia romântica. E, enfim, ele já ia voltar, isso foi num sábado, se eu não me engano. Não lembro se foi num sábado pra domingo, foi num sábado pra domingo, gente. Foi num sábado pra domingo. E ele ia voltar pra cidade dele, pra Jundiaí, na segunda-feira já. Gente, simplesmente. No domingo, eu não fui no show, era um show de sertanejo. Na segunda-feira, teria show de pagode. E vocês sabem que segunda-feira é folga no circo. Então eu falei, gente, ó, tô de folga, não tô fazendo nada. E eu perguntei pra ele se ele ia, a gente ficou naquela, eu só vou se você for. Então, sabe, perfeito, porque a gente queria dar uns beijinhos, entendeu? E aí a gente marcou de se encontrar lá nesse dia. Eu não gosto eu não sou muito fã de pagode também, não gosto muito. Ele também não gosta muito. A gente foi literalmente pra se ver, entendeu? A gente foi porque a gente queria se encontrar. E, dito e feito, a gente se encontrou, foi muito engraçado, porque nesses eventos, né, rodeio e tudo mais, normalmente tem parque de diversão. E a gente acabou se encontrando no parque de diversão. Só que quem estava lá também? Meus pais, meu irmão, minha avó, minha tia, gente, quase que a família inteira estava lá, entendeu? E eu, como conto tudo pros meus pais, não escondo nada deles, eles sabiam que eu ia encontrar alguém e tudo mais, e tava tudo bem. Mas eles queriam, né, eles estavam ali pra saber quem é também. E aí eles viram, ai gente, eu queria morrer de vergonha, vocês não têm noção da vergonha que eu fiquei. A gente não tava junto, então ele não conseguiu cumprimentar meus pais. Ele cumprimentou minha avó e minha tia, meus pais ali, a hora que eles estavam cumprimentando, não estavam. Mas depois que a gente tava num brinquedo lá do parque, só eu e ele, os meus pais ficaram assim, ó, lá embaixo, olhando pra gente. Foi bem constrangedor. Ele não percebeu, porque ele não sabia quem eram os meus pais ali, mas eu percebi, e a gente dá muita risada disso hoje também. Ai, gente, foi momentos, né? Enfim, nesse dia, do segundo dia de rodeio que a gente se encontrou,
foi o dia do nosso primeiro beijo. Então a gente ficou de casal. Sabe aquele meme, aquela foto dos calanguinhos se abraçando assim, ó? A gente ficou desse jeito o show inteiro, bem de casal mesmo. E aí no final do show, a gente assistiu o show inteiro e foi muito divertido. Gente, a gente nem curte pagode, mas o ambiente, tava os nossos amigos lá também, a gente tava junto, tava tão legal, a gente se divertiu tanto junto ali. Foi já os nossos primeiros rolês, assim, que a gente se divertia muito quando tava junto. E aí a gente se divertiu muito. E aí sim rolou depois do show nosso primeiro beijinho. Lindo, maravilhoso. Foi muito fofo. A gente conversou bastante. A gente esperou acabar o show, daí a gente foi pra um canto, né? E aí a gente ficou, de fato. Mas a gente conversou muito, se conheceu melhor. E aí chegou a hora de ir embora, né? A gente ficou até o final do rodeio lá, até acabar. E aí ele teria que voltar pra cidade dele. E o circo ainda ia estar mais um tempo ali na cidade, mas eu já tava assim, nunca mais vou ver esse menino na minha vida, né? Eu tinha gostado muito dele, acho que eu ainda não tinha me apaixonado, assim, por ele, mas eu já tava, assim, com aquela coisa de, poxa vida, eu queria muito ver esse menino mais vezes, porque ele é muito gente boa, ele é muito legal, e eu já tava, assim, começando a criar um sentimento por ele, e ele por mim, né? E aí foi muito engraçado, gente, porque esse rodeio era 2 fins de semana de rodeio, de festa. A gente se conheceu no primeiro fim de semana e ainda tinha o segundo fim de semana, né, de rodeio, de shows por aí. Eu não ia, ele não ia, pois a gente acabou indo. Por quê? Porque era uma desculpa pra gente se ver. E, gente, a gente ficou conversando, o nosso primeiro beijo foi numa segunda-feira, a gente ficou conversando, ele voltou pra cidade dele e a gente ficou conversando, assim, pelo Instagram, a semana inteira, inteira. E aí ele acabou me perguntando, ele falou, você vai nesse segundo fim de semana de show? Eu falei, eu não tô planejando ir. Você vai? Aí ele, não sei, também não tô planejando ir. Eu falei, atacante, né? Eu falei, se você for, eu vou. E nisso ele falou, então eu vou. E aí, meus amigos, aí essa é a história pra contar, entendeu? Porque daí a gente começou a fazer chamada de vídeo. Isso, a gente tinha ficado uma vez só, tá? A gente ficou uma vez e já tava assim, fazendo chamada de vídeo praticamente todo dia ali da semana. E aí eu conheci o pai dele por chamada de vídeo, foi muito engraçado também. E, gente, muito fofo, muito fofo. E aí a gente marcou, ele ia pra voltar pra São João da Boa Vista na sexta-feira. Porque sexta-feira tinha um show de um cantor sertanejo que eu não curto nem um pouco. E aí os meus pais gostam, então eu ia ficar com as crianças, com os meus priminhos e tal, pros meus tios, meus pais poderem ir, curtir o show. E aí eu acabei ficando aqui com meu irmão, com os meus priminhos, fazendo uma noite do pijama no meu trailer, nessa sexta-feira que ele ia chegar. E aí quando ele ia chegar, né, na sexta-feira, eu mandei mensagem pra ele, eu falei, olha, você não quer passar aqui pra me dar um beijinho? Porque daí meu irmão tava aqui, meus primos estavam aqui, e ele já ia conhecer os meus primos e o meu irmão, né? Gente, ele veio. Ele veio. Eu falei isso e ele simplesmente veio. E aí foi muito legal, ele conheceu o meu irmão, ele conheceu os meus primos. E tem uma coisa que eu acho muito, muito engraçado. Quando ele foi embora, a gente ficou um tempão aqui, jogando, ele brincando com os meus priminhos, com o meu irmão. Quando ele foi embora, o meu irmão virou pra mim e falou, nossa, até eu me apaixonaria por ele. Isso foi muito engraçado. Gente, isso foi muito engraçado. Porque ele e meu irmão, eles são assim, carne, unha e alma gêmea, tá? Eles são assim, inseparáveis. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito fofo. Ai, tô muito apaixonada, eu tô muito boalinha. Mas enfim, aí a gente foi no sábado, seria o dia que a gente iria se encontrar. A gente queria fazer alguma coisa à tarde, a gente tava assim, fazendo de tudo pra poder se ver o máximo possível. Porque a gente já tava assim, apaixonadíssimo, né? Mas eu ainda vou chegar na parte que eu realmente falo, aqui eu me apaixonei de fato mesmo. Foi aqui, nesse momento. Que é assim, a gente foi no sábado à tarde, eu fui no condomínio da avó dele, dos avós dele. Eu não entrei na casa, nada, a gente ficou ali na parte de fora, conversando mais, se conhecendo melhor. Ele conheceu meu pai pessoalmente, foi muito engraçado também ele conhecendo meu pai pessoalmente, muito fofo. Nesse mesmo dia, na primeira sessão do circo, porque eu tinha que esperar acabar os espetáculos do circo pra eu poder ir na festa lá, né, pra ver ele, pra curtir com os meus amigos, porque eu tinha que trabalhar, né, normal. Graças a Deus que essas festas começam à tarde. E aí, ok, gente, era assim. E eu até me perdi na história. Deixa eu lembrar onde eu tava. Tá, e nesse dia, no espetáculo das 6 horas da tarde, quem veio assistir o nosso espetáculo, gente? A mãe dele, minha sogra. Ela veio, que não era minha sogra ainda,
Mas ela veio assistir o espetáculo, ela veio conversar comigo e ela falou que era a mãe dele, que ele tinha falado de mim pra ela. E eu já fiquei assim, ó, falou de mim pra mãe. A gente ficou uma vez, aí a gente tinha sido duas, a gente ficou 2 vezes e ele já falou de mim pra mãe. Esse menino está apaixonado. E eu assim, ó, eu também estou apaixonada já tava assim. E aí, beleza, né, gente? A gente se encontrou nesse dia. E esse foi, assim, o dia pra gente. Foi simplesmente assim, esse sábado foi o dia que realmente a gente se apaixonou muito um pelo outro, porque a gente conversou bastante. A gente mal assistiu o show, assim, a gente ficou muito pouco no show porque a gente queria se curtir, a gente queria aproveitar, estar um com o outro, porque eu sabia que o circo ia embora, não ia ter mais show pra gente se encontrar. E ele morava em Jundiaí, o circo tava em São João da Boa Vista, nem sabia pra qual cidade eu ia ainda, então, tipo assim, tava uma coisa meio, sabe, não sei, não vai dar certo, sabe, essa coisa assim. E aí a gente se curtiu muito e eu lembro assim, foi muito engraçado, a gente comeu pastel, ele pagou pastel pra mim, a gente comeu pastel, eu fiquei apaixonada. A gente dividiu um caldo de cana, um copão de caldo, e ele fala que esse foi o momento que ele se apaixonou muito por mim, que foi o momento que ele falou que tava com vontade de tomar caldo de cana. E eu falei que eu tomaria um caldo de cana com ele e a gente dividiu um copão de caldo de cana. E ele fala que foi aí que ele se apaixonou muito por mim. Caldo de cana fazendo seus milagres, né? Caldo de cana é assim mesmo. E aí, ok, gente, a gente ficou lá. Aí, antes de acabar o show, a gente ficou lá conversando, sentado e conversando bastante. E conversando sobre como a gente ia levar isso, que a gente queria continuar se vendo e tudo mais. E aí, eu tava muito apaixonada por ele, gente. Eu lembro exatamente o momento que eu olhei e eu falei, caramba, agora já era, sabe? Agora eu realmente tô muito apaixonada por esse garoto, que foi o momento que a gente tava ali no show e a gente tava abraçada e a gente começou a se olhar, sabe aquele olharzinho com cara de bobo um pro outro? E foi ali que eu percebi que eu falei, gente, não, é ele, sabe? É ele é maravilhoso, é ele que eu quero. Ai, meu Deus do céu, eu já tava assim. Só que eu tava assim em pânico, né? Porque eu tava assim, gente, me apaixonei pelo garoto e nem sei pra onde eu vou. Ele mora em outra cidade, ele mora na cidade, eu moro no circo. Como que a gente vai fazer isso, sabe? Uma loucura. Mas beleza, gente. E aí tem uma coisa muito fofa, uma curiosidade muito fofa sobre o nosso relacionamento, entendeu? Porque antes de ir embora, ele falou pra mim que ele ia me ver. Não importava onde, em qual cidade eu estivesse, que ele ia dar um jeito de ir atrás de mim, de ir me ver no circo. E aí eu, ai, gente, será? Eu já tava assim, vai, né? Eu já tava com aquele pé atrás, tipo, será que vai me ver mesmo? Mas eu queria muito que ele fosse, né? Óbvio, eu tava apaixonadíssima. E aí a gente acabou fazendo uma coisa que a gente pensou exatamente na mesma coisa, a gente praticamente ao mesmo tempo. Eu tirei um colar que eu tava usando e ele me deu o boné dele como uma garantia de que a gente ia se ver de novo. Então ele me deu uma coisa que era importante pra ele e eu dei um colar pra ele, meu, como uma garantia pra gente se ver de novo, porque a gente precisaria devolver essas coisas um pro outro. Isso aí é muito coisa de filme, tá? É muito coisa de filme. É muito fofo. Ai, gente, eu fico toda boba de contar. E a gente foi embora, meu pai chegou e a gente já tava assim em pânico, né? Porque não sabia quando ia se ver de novo e a gente já tava ficando com saudade um do outro. Ele me abraçou, falou que tinha amado me conhecer e que ele ia atrás de mim onde eu tivesse. Gente, dito e feito. Ele foi. Nesse dia, tá? Eu vou contar, ele vai querer me esganar depois, mas eu vou contar. Ele chorou. Ele chorou no caminho que a gente tava indo da festa até o carro que meu pai foi me buscar. E ele foi me levar até lá, e aí ele foi chorando assim, achando que não ia mais me ver, com medo e tal. Mas ele virou pra mim e falou, olha, se for pra ser, vai ser. E foi pra ser, e era pra ser. Porque daí passou assim, coisa de uma semana e meia. O circo foi pra cidade de Limeira e ele apareceu lá. Tipo, ele foi me encontrar lá, foi conhecer os meus pais, conhecer o resto da minha família. E ele foi incrível, ele sempre foi incrível. Ele é uma pessoa incrível, eu sou completamente apaixonada por ele desde esse momento, sabe? Tipo, ele é sensacional, eu sou doida por ele. E toda a minha família gostou dele de cara, porque realmente ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível. E aí é só história, né, gente? Aí vem quando ele me pediu em namoro, que foi mais ou menos umas 2 semanas depois dele vir dessa primeira vez conhecer os meus pais.
E aí, a partir disso, ele vinha me ver um final de semana sim, um final de semana não. Eu também, depois de um tempo, comecei a visitar ele na cidade dele também, quando não tinha espetáculo no circo. E hoje a gente vai levando dessa forma. Vocês conhecem ele, já postei várias vezes aqui, né? Mas essa é a história de como a gente se conheceu, como a gente começou a namorar. Eu acho uma história muito fanfic, gente. Eu adoro essa história, eu acho o máximo. Eu poderia contar várias e várias vezes. Eu fico muito boba, sabe? Muito boba. Eu sou completamente apaixonada nele. E, gente, é isso. A minha história de amor, a minha história romântica. Eu desencalhei, entendeu? Já vai fazer um ano já que eu tô desencalhada. E vou continuar desencalhada. Olha que linda a minha aliança, olha, gente. Muito fofo. Inclusive, curiosidade, tá? Ele pediu pros meus pais, quando ele comprou as nossas alianças, ele pediu pros meus pais permissão pra mim. Isso é muito fofo, tá? Eu acho isso muito fofo. Mas, enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, comenta, curte, compartilha. Se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 500 mil inscritos aqui. Tá muito legal. E é isso, gente. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.